Hoje nós damos início ao Penal Pro, um podcast muito especial construído pelo professor Walter Bittar, professor Luiz Borre, professor Gustavo Noronha, que são os meus amigos e tiveram essa ideia aqui de poder falar um pouquinho sobre direito penal, processo penal, execução penal e todas as ciências criminais. E o tema de hoje, o tema escolhido para nós iniciarmos, é o marco legal do crime organizado. Um assunto que tem trazido uma série de discussões, uma série de debates e que certamente vai ser muito proveitoso para que nós podemos discutir e debater esse assunto. Quando nós olhamos a nova legislação de março, professor Walter, nós tivemos uma inovação no nosso ordenamento jurídico que traz uma repercussão muito próxima daquilo que aconteceu no pacote anticrime. E, olhando a legislação, houve uma reforma significativa do Código Penal, de processo penal, também da Lei de Execução Penal e vários dispositivos. E aí nós queríamos entender um pouquinho nesse debate inicial o que muda, especialmente na parte de direito material. Qual que é a novidade que o legislador trouxe para combater aquilo que foi dito como as facções criminosas? Acompanhando a legislação, nós tivemos um primeiro projeto trazido pelo Poder Executivo e logo depois um projeto apresentado pelo deputado federal Derrit. E o que mudou em relação a isso? Eu queria ouvir um pouquinho e depois passar para os demais para a gente poder discutir e entender esse assunto que é tão relevante para a nossa sociedade. Bom, então vamos lá. Não necessariamente, né, Rafael, Gustavo e Luiz, o que mudou, o que pode mudar, porque essa lei ela tem alguns aspectos muito interessantes. Uma porque ela abre um debate que é sonhado por todas as ciências criminais. Você tem dentro de um mesmo contexto problemas de ordem criminológica, político-criminal, penal e processual penal, com ênfase no direito material, com questões de taxatividade, como, por exemplo, essas inovações, entre aspas, no tipo penal de organização criminosa, que agora nós teremos um tipo de organização criminosa qualificado com esses conceitos de domínio do fato e ultraviolência. O simples aumento de pena já é uma coisa absolutamente prevista, né? E vamos colocar aqui entre aspas, infelizmente prevista. Isso é uma tendência de expansão do direito penal, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aqui, por conta do que já vinha acontecendo desde 2006, é preciso nós resgatarmos aqueles ataques lá na cidade de São Paulo, já iniciados pelo crime organizado, somados a toda essa evolução no mundo com relação a terrorismo e violência, causam uma panaceia e um pano de fundo muito ruim para a legislação criminal. Por quê? Porque ela tende a ser uma legislação que vai expandir em torno de predicados e adjetivos. E é o que nós temos aqui como problema. Então, como você fala, como é que está sendo, como é que será, me assusta. Assusta porque o maior problema aqui inicialmente constatado é com relação ao tipo penal com o conceito taxativo de ultraviolência. Porque nós criamos uma adjetivação que trabalha a tão criticada criação de tipos penais abertos, que sempre foi um confronto do princípio da legalidade, mas que, infelizmente, por conta da jurisprudência que já vem há alguns anos dando uma certa liberdade de interpretação, deu talvez essa brecha para o legislador se aproveitar de um momento político para utilizar de termos que interessam muito mais a uma expectativa da sociedade de diminuição da violência pelo direito penal, que nunca vai acontecer, do que realmente uma legislação de qualidade. Então, a partir daí, nós vamos ter uma série de debates, como, por exemplo, os efeitos dogmáticos, os efeitos hermenêuticos e os efeitos político-criminais. Então, numa primeira introdução, para quem está nos ouvindo, eu acho que nós temos que partir desse raciocínio para depois entender todas aquelas situações pontuais que nós vamos fechar, especialmente com relação ao tipo e ao conceito de ultraviolência. E quando a gente olha para a nova lei, o que te chamou a atenção, Gustavo? O que foi o ponto ali que já no primeiro olhar, naquele primeiro contato, porque a lei é muito nova, pôde chamar a atenção e trazer algum tipo de preocupação ou talvez até um elogio, se houver, em relação a esse dispositivo legal? Bem, quando nós trabalhamos com a Lei 15.358, nós precisamos entender que ela vem de um movimento político-criminal que é relativamente estável no Brasil no sentido de aumento de penas e endurecimento de regimes prisionais. Bem, colocada essa premissa, nós precisamos entender que existe também uma conjuntura maior, uma conjuntura externa, inclusive, que influencia a elaboração de normativas no nosso país e essa influência, ela gera justamente uma tipificação, não apenas, né, como está colocando muito bem o professor Walter Bittar, acerca de características e elementos do crime absolutamente abertos,
mas também a partir de desproporções absolutamente irracionais. Eu estou usando um termo pesado justamente porque comparando tanto o crime de favorecimento, não é, a organização criminosa e também o próprio delito do artigo 2º, que é o domínio social estruturado, nós temos uma desproporção absurda em relação ao homicídio, por exemplo, o homicídio simples, artigo 121 do Código Penal, que tem uma pena de 6 a 20 anos, e nós temos para o próprio favorecimento ao domínio social estrutural da organização criminosa uma pena máxima de 20 anos. Então, me parece que existe uma desproporção de tratamento em termos de bens jurídicos penais tutelados, e essa desproporção, ela, claro, não é inédita no nosso país, mas talvez nunca foi tão acentuada, porque dentro da dogmática penal, a discussão acerca de qual seria o bem jurídico penal protegido pela lei é uma discussão relevante, importante, já que o bem jurídico penal, contemporaneamente, ele tem duas funções fundamentalmente. A primeira, de poder, claro, fazer com que a sociedade se sinta, de certa forma, protegida pelo direito penal, a partir da seleção de bens jurídicos fundamentais, e me parece que uma noção interessante é a que o bem jurídico vai ser justamente a categoria ou aquele valor sem o qual a sociedade ela estaria descaracterizada, né? Numa ideia de fragmentaridade do direito penal, uma ideia de seleção daquilo que importa e aquilo que não importa. Mas, por outro lado, o bem jurídico penal ele também tem um caráter importante em termos de limitação do próprio sistema jurídico penal. Então, trabalhar com o bem jurídico nessa lei já é um desafio bastante interessante, importante e assustador, de certa forma, porque nós vamos recair novamente em bens jurídicos abstratos, pouco concretos, difíceis de identificar na prática, como é o caso da segurança pública. Então, ao trabalhar com essa desproporção e ao trabalhar com um critério que é o bem jurídico fundante da legitimação do direito penal e que é um critério que a gente precisa saber se ele é válido ou não, e me parece que existe controvérsia, para dizer o mínimo, nós estamos num terreno bastante pantanoso, porque, novamente, estamos trabalhando aqui, especialmente no artigo 2º, com penas que estão num patamar máximo de 40 anos, e depois podemos aprofundar, vamos ver que, em verdade, esses 40 anos eles dizem respeito a uma expectativa de vida, né, do IBGE, ou seja, da população livre, e tive curiosidade de poder checar, ela está em 76,6 anos, na média, entre homens e mulheres no Brasil, mas a gente sabe que a expectativa de vida de quem passa pelo sistema carcerário, ela é radicalmente diferente. Então, existem também outras grandezas que fazem com que a gente consiga identificar essa desproporção em termos de tratamento. E é interessante a tua fala, porque quando eu falo com o Walter a respeito dos projetos, o primeiro projeto do Poder Executivo ele tinha uma pena de 8 a 15 para uma nova categoria relativa à organização criminosa com esse contexto de facção criminosa. E depois nós damos um salto de uma pena de 20 a 40 nessa primeira proposta legislativa e logo na sequência uma segunda proposta legislativa que tocava no ponto da ideia de organizações terroristas em que houve uma polêmica muito grande. E o que me chama a atenção no momento que nós olhamos esse novo dispositivo é que ele é um dispositivo que ele vai para uma figura muito mais gravosa, em que nós chamamos de organização criminosa qualificada, ultraviolenta, só com requisitos objetivos menos rigorosos, porque eu passo a ter um agrupamento de 3 pessoas, mas sem aquelas características dos tratados internacionais em que eu tenho que ter uma estabilidade, uma hierarquia, algo estruturado para fins de criminalização. O que faz com que, talvez, o Walter até vai tocar nesse ponto mais à frente, o que faz que talvez eu tenha uma criminalização de determinados setores, pela própria perspectiva construída e não uma perspectiva construída de requisitos mais rigorosos. E nesse sentido, o projeto chama a atenção de talvez onde ele será aplicado ou não. Mas eu queria ouvir um pouquinho o Luiz também, para entender em relação ao teu primeiro olhar quanto a essa legislação, o que te impressionou, o que te chamou a atenção quando fez a leitura desse novo projeto, que agora já é uma lei sancionada. Perfeito. Então, eu acho que vale a pena aqui, Rafael, a gente observar alguns aspectos daquilo que já foi trazido tanto pelo Walter como pelo Gustavo e também por você.
Uma primeira questão diz respeito à quantidade de pena. Não só os 40 anos, mas também a possibilidade de causa de aumento, a depender, né, da participação do indivíduo nessa organização criminosa, a possibilidade da pena dobrar. Então, há aqui o potencial de chegarmos a 80 anos, que é uma quantidade surpreendente, especialmente quando a gente compara com outros tipos penais. Ainda no que toca a fala do Gustavo, ele traz a relevância do bem jurídico como um critério dogmático que permite que a gente possa calibrar adequadamente a tipificação da lei, mas há um outro critério dogmático importante, que é a ofensividade. E aqui o que me chama a atenção especificamente é o artigo 2º, parágrafo 5º, que prevê a criminalização de atos preparatórios. Então, esse dispositivo ele tem uma importância muito grande, porque todas aquelas críticas que podem ser formuladas já lá para o artigo 2º e todas as condutas que aparecem aqui, elas ganham uma conotação muito especial nesse dispositivo, porque permite que o legislador antecipe ainda mais a intervenção do direito penal para esses comportamentos. E criminaliza aqui também de uma forma bastante genérica. É qualquer ato preparatório. Exige uma finalidade específica lá no parágrafo 5º, mas é qualquer ato preparatório que tenha a possibilidade de alcançar essa finalidade. Então, essa forma de construção do tipo penal, além de trazer, de novo, a discussão sobre a existência de um bem jurídico legítimo a ser tutelado, também coloca em enfoque o critério da ofensividade. Afinal, essa conduta ela respeita os parâmetros de ofensividade exigidos pelo direito penal para que eu possa ter uma intervenção legítima do nosso legislador dessa forma como foi colocado. Então, essas são as minhas impressões iniciais sobre esse ponto específico e que tem dialogado também bastante com a questão da política criminal. Porque há alguns autores que têm dito que nós vivemos no Brasil agora uma política criminal antipública, né? Diante da forma como o nosso legislador tem conduzido as discussões e de novo usando o termo do Gustavo, da irracionalidade que tem conduzido todo esse debate. E a tua fala é muito importante porque ela me recorda o seguinte: no momento que nós falávamos sobre organizações, facções criminosas que teriam que ser tratadas como organizações terroristas, veja que isso acabou não passando no Congresso Nacional. Mas quando nós vamos para a lei do terrorismo, ali há sim uma criminalização de atos preparatórios e aqui ficou, né? Então acabou sobrando esse ponto de que eu posso criminalizar atos preparatórios dessas organizações criminosas ultraviolentas. Talvez o interesse do legislador fosse trabalhar com aquela perspectiva, mas isso acabou ficando ainda nessa legislação que foi aprovada e chama bastante atenção. O professor Walter falou a respeito de, olha, esse aqui tem um olhar que é um olhar do direito penal, da criminologia, e aí eu queria entender um pouco melhor esses aspectos, especialmente nessa perspectiva de um tipo penal aberto, né? Eu olhava aqui na lei enquanto nós conversávamos e tentava entender no artigo 2º os incisos, que são ali várias categorias em que o legislador tenta estabelecer uma forma fechada de um dispositivo, mas parece que o efeito é o contrário, né, de um dispositivo amplo. Eu queria entender um pouquinho como que esse dispositivo foi encarado em relação à sua perspectiva. Bom, aqui fica muito simples, porque isso é uma constatação no direito positivo dos modelos que nós chamamos de direito penal do medo e da expansão do direito penal por meio do populismo. A lei já começa dizendo que essa lei, ela institui, no artigo 1º, o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Então, quando você já coloca o vocábulo combate, você já abriu o pensamento do intérprete da lei do hermeneuta de que você está numa situação de enfrentamento a um inimigo. E, a partir daí, direito penal do inimigo. Né? Como consequência de todos esses problemas político-criminais e criminológicos que nós já vínhamos enfrentando. E desse ponto, quando ele fala das condutas a serem punidas, quando você vem já para o artigo 2º, então já vamos começar a falar diretamente no texto legal, você tem 10 tipos penais, você tem 10 condutas tipificadas. E o artigo 2º, ele traz alguns aspectos preocupantes, por quê? Porque essa indefinição legislativa, essa perspectiva, não expectativa,
de que você pode deixar na mão do julgador uma interpretação que ele teoricamente não poderia ter o direito por conta do princípio da taxatividade da legalidade, porque quando você afirma por meio de uma norma que constitui crime, independentemente de suas razões ou motivações, já tem o primeiro problema inicial com relação ao dolo. Então nós vamos dizer que, conforme o Roxin estabelece, temos um dolo genérico e um dolo direto, porque para os finalistas, especialmente os finalistas que estão mais vinculados ao pensamento do Weltzell, você tem o dolo direto e o dolo eventual. Todas as outras modalidades de dolo seriam apelidos legislativos ou expressões que procuram dar uma didática para se compreender qual seria o conteúdo do dolo. Mas quando você textualmente coloca, independentemente de razões ou motivações, você criou um problema. Porque é como se fosse um dolo anímico. Eu nunca tinha ouvido falar em conceito de dolo anímico, um esvaziamento do conceito do dolo que, na verdade, se aproxima muito mais de uma conduta despojada, não pensada, não querida. Então, nós estaríamos flertando aqui com a teoria da cegueira deliberada, perdão, e escolhendo ou deixando a escolha de quem tem esse tipo de conduta ou não, aquele que julga e aquele que acusa. E aqui tem um contexto muito especial. Por quê? Porque aquele que acusa aqui vai ganhar um poder que já é muito grande, essa hipertrofia do Ministério Público é algo que vem sendo debatido há muito tempo, e que vai dar um passo muito maior, porque cabe a ele, no primeiro momento, seja da investigação, também junto com o delegado, mas especialmente no momento da denúncia, delimitar que isso ocorreu por conta de uma motivação ou sem motivação. E se ela aconteceu com uma motivação específica, nós vamos ter um conflito aparente de normas interessante. Seriam organizações terroristas, seriam organizações vinculadas ao tráfico de entorpecentes, seriam as organizações criminosas do tipo penal da Lei 2.850. Então, é um problema hermenêutico que eu falo assim, terrível sob esse ponto de vista, porque é a expansão penal na sua expressão máxima. Eu já dei aqui 3 opções de interpretação e uma modalidade de dolo a ser criada, ou, o que eu considero pior, a referendar um conceito que no Brasil seria inaceitável, que é a cegueira deliberada, conforme assim, uma série de trabalhos importantes que nós temos, a despeito de alguns autores e colegas insistirem nessa possibilidade, no Brasil não cabe. Nós temos que fazer uma modificação do Código Penal. Então, aqui nós já enfrentamos o primeiro problema. E aí depois, essas condutas tipificadas, elas são muito extensas. Cada uma delas vai ter um problema específico. O primeiro deles é a imposição do controle territorial. Por quê? Porque o meio de utilização da violência pode determinar a tipificação penal. E parece que determinados tipos de violência se encaixam a grupos específicos, fazendo com que a teoria do labeling approach, do etiquetamento, seja positivada no sentido de que aqueles grupos que já tradicionalmente são perseguidos, as minorias, os negros, as pessoas de menor capacidade financeira, vão ter amoldadas a esse tipo de violência que a lei, em tese, tenta dizer que existe a partir de um domínio estruturado. Domínio estruturado, para mim, só poderia ser possível a partir de poderio econômico. E aqui não tem nenhuma referência a poderio econômico. Então, praticamente, aqui a gente volta no colarinho branco, né? E demonstra que esse tipo de criminalidade, ela é seletiva. Esse tipo de uso político do direito penal está aqui agora dentro da legislação, positivado nas nossas barbas. E, obviamente, depois nós vamos falar sobre isso, existem meios de filtragem que são a teoria do bem jurídico, muito bem colocada pelo professor Gustavo, mas que eu acho que aqui vai ser insuficiente. E, por outro lado, nessa filtragem, eu acho que a nossa tradição jurisprudencial ela tem se tornado muito problemática. Eu vou lembrar aqui um episódio da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, quando nós falávamos que a gestão temerária, ela poderia... E isso, algumas denúncias foram recebidas, né? Não só ofertadas, como recebidas, dizendo que ali estaria uma consubstanciação de uma conduta negligente e dolosa, algo que, do ponto de vista dogmático e doutrinário, não tem o menor sentido e no nosso contexto aqui teria que ser vedado. Então, já nesse primeiro momento aqui, você estabelecer um dolo ligado a controle de território ou localização já estabelece a primeira violação do princípio da legalidade, ao meu sentir, e que vai exigir de quem julga uma sensibilidade muito grande no uso dos princípios.
que infelizmente têm sido deixados cada vez mais de lado, porque são mal compreendidos, especialmente a diferença entre proporcionalidade e razoabilidade, que por si só é um tema específico do inciso 1º. Então, eu gostaria de começar respondendo a sua pergunta por aqui, Rafael, porque eu acho que já demonstra todas essas minhas preocupações iniciais e textualmente escritas. Porque quando você vem para o emprego de armas explosivas, aqui no inciso 2º, você tem uma série de facilidades do ponto de vista da compreensão, dos limites, da norma, daquilo que realmente vai ficar dentro do tipo objetivo. Mas, quando você vem em posição de controle econômico, em posição de controle econômico pode ser até o cara dono de uma pequena venda que vende fiado e que aquilo ele causa uma espécie de controle naquela sua pequena sociedade. Por quê? Porque ele vai ter o controle econômico até da troca de favores e de serviços que podem significar a prática de pequenos crimes, como o empréstimo de dinheiro, como o uso de mercadorias, como é que eu vou dizer assim, contrabandeadas, a receptação. E essa conduta, que eu estou exemplificando aqui, mas existem centenas, talvez milhares delas, elas vão se enquadrar dentro dessa questão de imposição de controle econômico, que todo mundo sabe que é como a ordem econômica, que para você ter o domínio dela, você tem que ter o controle do sistema financeiro ou do poderio financeiro. Você não vai combater organização criminosa ultraviolenta mediante esse tipo de expediente que não pode ter guarida com a prática da utilização da lei e nos processos e investigações que virão. Acredito que logo nós vamos começar a constatar esses tipos de problema. Os ataques às instituições financeiras, fica muito claro essa preocupação com violência, as instituições prisionais, que nós, infelizmente, já temos, a apropriação de meios de transportes, a apropriação de aeronaves, a sabotagem de infraestruturas essenciais, também ficou muito tranquilo, e a sabotagem de sistemas informáticos. Então, nesses pontos aqui, nós temos até, digamos assim, uma certa segurança com relação à taxatividade e o conteúdo do tipo objetivo. Nas demais, eu penso que está totalmente aberto. Inclusive, temos aqui um óbice legal a esse tipo de aplicação. E, como eu digo, quando você começa a analisar a partir do artigo inicial, que você fala em combate, isso aqui fica evidenciado que esse tipo de, entre aspas, arma ou instrumento se demonstra ineficaz, de má técnica e com impossibilidade de aplicação. É muito interessante a consideração, porque ela toca em 2 pontos. Um ponto de direito penal e depois um ponto de criminologia, né, que tem aqui sua importância na construção desse dispositivo. Mas eu fico também com uma preocupação, que é uma preocupação nesse tipo de crime, que são os crimes de concurso necessário, do ponto de vista probatório, né, em que a gente tem uma dificuldade muito grande de demonstrar essas ligações e como se formam essas ligações. Muitas vezes algumas conexões que são lícitas são interpretadas por parte do Estado como conexões ilícitas, especialmente em situações onde eu não tenho o crime desdobrado ou o crime praticado, eu estou falando simplesmente do agrupamento. E como eu disse no início, aquele rebaixamento dos requisitos causa uma preocupação em determinados contextos em que há algum tipo de liame, mas uma imputação colocada a título de uma organização ultra-violenta. Também tem uma certa dificuldade em entender o porquê do novo marco, né? Talvez nós pudéssemos trabalhar com a lei de organização criminosa, trabalhando com aquele contexto. Eu me recordo até, Gustavo, que no projeto inicial existia uma organização criminosa privilegiada, em que talvez solucionasse parcialmente determinadas situações onde aquele integrante não fosse um integrante tão relevante e pudesse ter. Mas isso foi ter um rebaixamento de pena, mas isso foi muito criticado, né? Porque no final seria contraditório, em que eu teria uma lei para endurecer com uma parte que seria uma parte para amenizar a responsabilidade penal. Mas era um projeto interessante em que daria um meio termo, talvez, daquilo que nós estamos debatendo. Mas nesse cenário, Gustavo, eu verificava a legislação, nós temos 2 novos tipos penais. Nós temos o primeiro tipo penal de domínio social estruturado, com aquela pena que você mencionou de 20 a 40 anos, e o segundo crime, que é um crime de favorecimento ao domínio social estruturado. E aí eu queria que você comentasse um pouco mais em relação à tua leitura, em relação a esses dispositivos, na perspectiva que você considera mais relevante. Bem, Rafael, o Walter trouxe aqui questões fundamentais para a gente poder discutir, assim como o Luiz, em relação ao quanto que essa lei acaba materializando realmente todo esse processo de endurecimento penal que a gente tem vivido
há bastante tempo no Brasil. Me parece que começa de forma muito marcada pela lei de crimes hediondos, passando, né, depois por pacote anticrime, chegando até aqui. E nesse contexto, me chama muito a atenção, Rafael, não apenas o apenamento, mas também a questão das restrições acerca da progressão de regime. Porque quando falamos em progressão de regime, isso o STF decidiu lá atrás, em 2007, de que seria inconstitucional o cumprimento em regime integralmente fechado para aqueles delitos definidos enquanto hediondo, e na prática a gente está voltando a essa possibilidade, porque se exige até 85% de cumprimento de pena, sendo que nós teríamos que ter para o delito, né, do artigo 2º, 34 anos de cumprimento de pena, e no caso da qualificadora que a majorante que o Luiz comentou, a gente teria que ter aí 68 anos de cumprimento de pena. Se nós formos pegar a expectativa de vida de pessoas que têm vínculo com o sistema carcerário, e tive a curiosidade de, preparando aqui a fala para o nosso podcast, buscar uma pesquisa publicada no final do ano passado pelo Conselho Federal de Assistência Social. Se fez uma pesquisa, um levantamento para saber quanto tempo os egressos do sistema carcerário, as pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade, acabavam sobrevivendo após a soltura. E nós tivemos o número de 548 dias, ou seja, praticamente aí 1 ano e meio. Então, os parâmetros eles são absolutamente equivocados, já que a gente parte, né, novamente, daquela expectativa de vida da população média e não da população carcerária de forma efetiva. E, ao mesmo tempo, isso é um paradoxo que nós temos em termos de política criminal, ao mesmo tempo que a legislação, e eu concordo com o Walter, ela tem um caráter eminentemente simbólico, porque é muito difícil, dentro da sua estrutura e dentro do funcionamento do sistema de justiça criminal, que ela vai acabar tendo como alvo aqueles que efetivamente financiam o crime organizado no Brasil. E me parece que esse é um ponto que tem sido trazido por muitos autores e colegas. Se, por um lado, ela tem esse caráter simbólico em relação ao colarinho branco, em relação à população normalmente que sofre esse processo de criminalização secundária, né, nos dizeres do Becker, nós acabamos tendo, talvez, uma intensidade ainda maior. Então, é um simbolismo paradoxal, porque em relação a determinados agentes, nós vamos ter uma blindagem, assim como tivemos, podemos citar exemplos aqui por todos, o artigo 36 da Lei de Drogas, né, o financiamento, custear, não é o tráfico de drogas, que é um tipo absolutamente aberto e inaplicável em função, né, da abertura conceitual trazida por aquele dispositivo. E, por outro lado, né, temos aqui, né, novamente, conceitos bastante abertos, como o Walter muito bem colocou, como ultraviolência. E quando a doutrina precisa desenvolver ou definir o que é ultraviolência, ou quando a jurisprudência precisa definir o que é ultraviolência, nós estamos nos afastando justamente desse papel do legislador, que é manter, antes de tudo, a legalidade, né? E parece que é um pressuposto, é algo fundamental que a gente possa ter, no mínimo, taxatividade da lei penal para que exista algum tipo de segurança acerca da sua aplicabilidade. Por mais que se saiba que é uma ilusão jurídica, que a segurança jurídica ela é inatingível, ainda assim nós precisamos tentar nos distanciar desse processo de falência da racionalidade que a gente está vivendo. E é muito interessante essa fala, porque eu fiz um quadro aqui em relação à progressão de regime e é assustador, né, o patamar que nós colocamos, porque se nós olhamos para a legislação do pacote anticrime, que já houve endurecimento, nós saímos aqui no crime hediondo primário de 40 para 70. E do reincidente, nós vamos de 60 para 80, né? E parece que fica quase que um restabelecimento daquele regime integral fechado, né? Numa perspectiva. E daria para avançar até um pouco mais, voltando a uma temática recente, que daí depois o Luiz eventualmente pode completar, que é o retorno do exame criminológico. Né? Com o retorno do exame criminológico, eu passo a ter um requisito temporal bastante significativo, com mais um óbice que estruturalmente ele é extremamente problemático. No momento em que nós tivemos o pacote anticrime, talvez nós tivéssemos até uma acomodação de uma justiça em termos de gravidade de crime. Mas nesse contexto novo, que é o contexto em que nós temos uma situação de progressão muito alta,
é praticamente o retorno integralmente fechado. E mais, Luiz, fazendo aqui o quadro, nós tivemos recentemente aquela lei da dosimetria que faz uma distinção quanto aos crimes do Estado Democrático de Direito. E ali uma exceção, né, em que os patamares não se aplicam para esse tipo de criminalidade. Uma lei muito casuística e que também chama bastante atenção dessa nova realidade. Mas aí, Luiz, eu queria te ouvir um pouco mais, né, a respeito ainda desses dispositivos penais naquilo que você considera importante, né? Porque certamente é uma lei que terá um impacto significativo, como o Walter disse, como o Gustavo, e que nos chama a atenção e nos traz muita preocupação da maneira como vai ser aplicada. E aí eu queria entender um pouco mais o teu olhar a respeito disso e como que a gente pode trabalhar com essa nova legislação. Então, ainda em complemento, Rafael, acho que das questões que foram postas, ficou muito nítido e muito claro a criação aqui, ou pelo menos a tentativa de criação pelo legislador de uma categoria específica, essa agora dita organização criminosa ultraviolenta, uma série de dispositivos voltados para essa categoria específica. No entanto, essa lei ela também tem dispositivos que se aplicam à criminalidade em geral. Por exemplo, né, a gente teve uma mudança no Código de Processo Penal, autorizando o efeito suspensivo ao recurso do Ministério Público, o recurso em sentido estrito do Ministério Público, e uma hipótese muito específica, que é quando nós temos a revogação da prisão preventiva. Então, até então, o recurso em sentido estrito, como regra, não era dotado de efeito suspensivo, tinha previsão para 3 hipóteses específicas, uma acabou sendo superada pelo próprio advento da LEP, mas na prática agora a gente passa a ter uma conformação de um dispositivo que autoriza o efeito suspensivo. E qual que é o efeito prático disso? Então vamos imaginar que em um determinado processo o indivíduo entrou com um pedido de revogação de prisão preventiva, aquela prisão ela foi revogada pelo juiz. Na prática, o Ministério Público, se insurgindo contra essa decisão, ele interpõe o recurso em sentido estrito. Acontece que ele só conseguiria devolver o indivíduo à prisão com o julgamento final desse recurso, o que naturalmente leva um período de tempo importante até que as partes possam se manifestar, até que o recurso esteja pronto para julgamento. Agora, existe a possibilidade de ajuizamento perante o tribunal de uma medida específica para conferir o efeito suspensivo ao recurso. E o curioso aqui de observar é o seguinte: na prática, embora não houvesse previsão legal dessa possibilidade, isso já acontecia. Né? Isso já acontecia. Num primeiro momento, o Ministério Público utilizava um mandado de segurança para obter esse efeito suspensivo. Depois a jurisprudência passou a dizer que não era cabível o mandado de segurança, tem até uma súmula específica sobre o tema, e a partir daí o Ministério Público passou a utilizar o seguinte expediente. Bom, vamos utilizar então uma cautelar inominada, emprestar lá do processo civil um instrumento para buscar um efeito que a gente legalmente não conseguiria alcançar. E a jurisprudência acolheu essa posição. E acolheu essa posição, basicamente, então, trabalhando com os requisitos do processo civil e dizendo, olha, se tiver plausibilidade e se tiver perigo de dano, eu autorizo o pronto restabelecimento da prisão. E aqui, uma curiosidade, né, que nós temos com o advento dessa nova lei, que o legislador passou a exigir 3 requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Fala-se agora em plausibilidade, fala-se em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mas fala-se também em motivação relevante. Então, isso é curioso e paradoxal porque, embora do ponto de vista normativo a nova lei ela seja pior para o indivíduo quando nós comparamos com o regramento legal que existia até então, quando nós comparamos com o que era aplicado na prática, essa lei passa a ser mais benéfica na medida em que exige um requisito adicional, que nós vamos ter aqui também a tarefa de construir o que significa motivação relevante, para que seja conferido o efeito suspensivo a esse recurso.
Não, e essa consideração de ordem processual ela é extremamente importante porque ela traz um impacto significativo e traz também uma discussão a respeito da dificuldade ou não em relação a esse recurso. Mas esse tema de processo penal, eu vou deixar quem está acompanhando, quem está assistindo, para continuar nos acompanhando, porque nós voltamos com outros temas e pelo menos aqui, nesse primeiro debate, já deu para perceber que nós teremos muitas coisas a serem tratadas, a serem debatidas. É uma lei complexa, é uma lei complicada, mas no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro episódio, nós vamos trabalhar com isso, já convidando para que todos aqui continuem nos acompanhando no episódio número 2. Então, agradeço a presença de todos, agradeço pelo debate e nos assistam no próximo episódio. Peraí, já que a gente pode fazer corte, eu quero falar sobre algumas coisas que eu achei que a gente ia falar depois.